Boa noite, morador. Estamos aqui, para mais um bate-papo e hoje minha convidada é mais do que especial. Vocês conhecem muito bem, quem ainda não ouviu aí falar de Camila Santos, né? Mais conhecida como Camila Moradia, né? Ela que é mulher negra, mãe, e está muito à frente aí nessa luta contra a Covid-19 e outras tantas lutas que a nossa comunidade enfrenta, né? Ela que faz parte do gabinete de crise e também faz parte, ela é coordenadora do coletivo Mulheres em Ação. Hoje ela vai estar aqui batendo um papo muito necessário com a gente sobre os desafios dessa luta, né, com relação aí, né, em épocas de pandemia. Quero te agradecer desde já, Camila, por você ter aceitado o nosso convite e te falar que é uma honra tê-la aqui hoje no nosso programa, porque muitas das tuas falas são falas necessárias e são falas que inspiram outras tantas mulheres, não só nesse momento de pandemia, mas na caminhada, nessa luta que nós, mulheres de comunidade, conhecemos muito bem. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, já informo que eu não sou a rainha das lives, minha parada é outra, mas muito obrigada pelo convite, a oportunidade de participar um pouquinho com vocês. Obrigada, eu que te agradeço. Bom, morador, você que está chegando agora, quer fazer alguma pergunta para a Camila, fica aí, né, à disposição, ela vai estar aqui, né, para conversar um pouquinho e também para te esclarecer sobre algumas questões sobre o gabinete de crise, sobre Mulheres em Ação, sobre essa luta que está se fazendo tão necessária em épocas que o governo não está nem um pouco aí junto da comunidade. Mas fica super à vontade, se você quiser também deixar uma boa noite especial para alguém, esse é o momento. Se tiver alguém de aniversário hoje, também passa pra gente, para que a gente possa estar aí, né, te desejando coisas boas, porque em época de pandemia a gente não pode desejar coisas boas para o outro também, se faz necessário. Bom, gente, vamos então, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre aí os números, né, os novos números divulgados sobre os casos confirmados e os óbitos da Covid-19 no nosso estado, nas nossas comunidades. Lembrando que, né, a informação sobre, né, o número de casos confirmados no país e o número de óbitos ainda não foi divulgado pelo Ministério da Saúde. A gente está aguardando aí, né, até o final dessa live, se a gente tiver acesso a essa informação, a gente vai estar passando para você, mas há informações de que, né, hoje já tem aí mais de 1.400 óbitos por Covid-19 em todo o país. De todo modo, a gente, assim que tiver essa informação atualizada, a gente vai estar passando para vocês. Bom, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde atualizou hoje, né, que são 317 óbitos só nessa quinta-feira, gente. A gente está aí com 6.327 mortes e 60.932 casos confirmados de Covid-19. A gente está aí dando sequência. Ontem eram 324 óbitos confirmados e hoje 317, né? Você vê uma margem pequena de um dia para o outro com relação a essa crescente, esse número crescente. A gente ainda não está vendo a questão do achatamento. E, né, quando a fala do prefeito, né, quando ele diz que não está tendo caos, a gente se questiona muito, porque a gente está vendo esses números subir e também o medo, ele é presente com relação a essa questão de reabertura gradual da atividade econômica aqui no estado do Rio de Janeiro. Nas nossas comunidades, são 15 novos casos confirmados, 21 novos recuperados e 12 novos óbitos, chegando assim a 1.474, né, o número de casos confirmados nas comunidades cariocas, 362 óbitos e 969 pessoas recuperadas, que fizeram ou não o teste da Covid-19, mas não apresentam mais sintomas. Para vocês terem noção, aqui no Alemão, né, já são 101 casos confirmados de Covid-19, 34 óbitos e 10 recuperados. E, morador, a gente está aqui ainda para te dizer todos os dias, né, que é super importante trazer essas informações para te colocar na mesma página e também para conscientizar muitas das pessoas que ainda estão entendendo, né, não estão entendendo o que é a Covid, ou estão querendo acreditar que ela é uma gripezinha e que é um resfriadinho. A gente precisa de você nessa luta para que a gente vença aí, né, a Covid-19. Tá? Vamos então para a nossa entrevistada de hoje, Camila Moradia. Camila, eu quero começar te falando o seguinte, né? Quando a gente entrou há pouco, a gente falou aí sobre a reportagem do RJTV, que foi exibida, né, ontem, e essa reportagem é uma reportagem emocionante e necessária, né? A gente está num momento de pandemia e a gente está num momento em que você,
como mulher, mãe, negra, da comunidade, que tem um papel fundamental na luta com relação às mulheres da comunidade, e a gente vê uma matéria falando sobre essa tua luta, né, junto também com a luta da Mariluce, mas falando da tua luta aqui no Complexo do Alemão, eu queria te perguntar o seguinte, você, nesse momento, né, em que o Estado era para estar mais presente na comunidade, simplesmente dando assistência, e aí a gente se depara com operação. O que para você o Estado teria que estar fazendo nesse momento com a nossa comunidade? Então, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer aí pela oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo. Bom, eu acredito, né, que o Estado deveria estar fazendo muitas coisas, né, principalmente com o papel dele, porque eles são a força maior, né, são eles que têm a caneta e o poder. Mas eu também acredito que, nesse momento que o país vive, eles não fariam. Porque, em momentos que as crises são muito menores, eles não fazem, e nesse momento chega a ser inacreditável o que faria. Então, eu acho que os moradores do Complexo do Alemão, e não só do Complexo, como de todas as favelas do Rio de Janeiro, do Brasil, não devem mesmo esperar do Estado fazer algo nesse momento, mas nós devemos pressioná-los a fazer. A comunidade a favela está muito acomodada no sentido de algumas pessoas estarem fazendo, e aí a gente precisa se levantar e cobrar aquilo que é nosso por direito, porque a saúde, ter acesso à saúde, à educação, tudo acesso, né? Porque a gente tem direito, está lá na Constituição que é direito. Mas como nós não somos vistos por igualdade, igual a todos, a gente não tem acesso. Então, acho que a gente tem que chegar junto aí e cobrar, mesmo não acreditando muito, a gente tem que fazer o nosso papel, que é cobrar, porque a gente paga muito imposto aí, então a gente está cumprindo com os nossos deveres, vamos cobrar eles aí para cumprirem com os deveres deles também. Verdade, você falou, né, sobre essa questão do Estado, ele está presente mais em época de eleição, né, sempre aparecem para dizer, e aí, vocês estão precisando de quê, na verdade? O que eu posso ajudar? E a gente sabe que a pandemia, né, Camila, ela colocou uma lente de aumento, eu acho que nas dores da comunidade. De fato, a gente sabe que a educação, o acesso à educação, o acesso a ter estruturas melhores, o acesso ao trabalho, isso tudo é nosso por direito. Mas a gente sabe que a gente não tem esse acesso, né? E a gente, essa luta que você tem, tão atuante aqui no Complexo Alemão, é acesso para ter esse direito, né, que todo mundo tem de ter. Então, assim, como é que explica até para uma criança, porque você tem filhos, né? A Letícia, acho que todo mundo viu, ela também no RJ, né? E a fala dela é super importante. Como é que você fala para as crianças de hoje, das nossas comunidades, que o isolamento social ele é real, porque ele se faz necessário, mas mais do que isso, como é que se mantém o isolamento social quando se é esquecido pelo Estado? Então, o gabinete de crise surge muito nisso, assim, quando eu vou lá no Twitter e marco o Raul, o Renê, a Renata, o Hector para criar o gabinete de crise, é justamente pensando que a gente teria que adaptar as recomendações, né, das organizações de saúde para a realidade de favela. Porque como você fala para uma pessoa, lava a mão se não tem água, 10, 15, 20, 45 dias. E também, por exemplo, as pessoas que moram em barracos com 2 cômodos, ou 1 cômodo, a gente tem passado aí pelo morro todo, tem casas que não tem banheiro, é um único cômodo. E como é que você explica isso para essa pessoa? E ainda que você explique como ela vai fazer isso, como vai pôr em prática. Então, é muito complicado, é um processo muito complexo você só chegar e dizer isso para a pessoa. Por isso que o gabinete de crise foi criado, para tentar amenizar essa situação, porque, na realidade, a Mariluce até disse isso na entrevista, essas pessoas estão vivendo um aprisionamento social. Sim. Porque você colocar ela dentro de um cômodo e dizer que ela não pode sair, ela está vivendo numa prisão. Porque, ela, de fato, ela sabe que não pode sair, que é muito perigoso por conta do vírus, mas não chegam soluções para essas famílias.
Então, é um processo muito complexo. A gente é um trabalho de formiguinha, principalmente com essas famílias, e por vários outros motivos. As casas são muito coladas. Tem casas que são parede com parede, madeira com madeira, e não existe. Isso é uma ilusão até. Isolamento social em várias partes de dentro da favela é uma coisa, é uma fake news. Não existe, não é possível acontecer, infelizmente. E aí a gente tenta chegar com medidas para amenizar isso, com álcool, com água, com sabão, com a cesta básica, mas na realidade é muito complexo, sim. Você falou sobre o gabinete de crise, né? E você já expôs alguns desafios. Mas nesses 3 meses aí de pandemia, qual foi, assim, a dificuldade maior do gabinete de crise frente à questão da Covid-19? A maior dificuldade que eu vejo é a dificuldade que eu vejo o ano todo. Por exemplo, mulheres trabalham com isso o ano todo. Então, a nossa maior dificuldade é a desigualdade social. Porque a gente não consegue resolver isso, né? A gente tem várias instituições no Complexo do Alemão ajudando, né? Que falam que tem 50 mil casas, 180 mil pessoas. A gente tem inúmeras instituições ajudando e todo dia a gente encontra alguém que precisa de ajuda. Ou seja, eu acho que o maior desafio mesmo é vencer a desigualdade social. E isso não é possível só da nossa parte, tem que vir lá de cima. E aí, ou ser construído muito aqui da base, que a gente fala que é o nós por nós. E aí fazer o morador, até despertar as pessoas. O poder público abandonou o Complexo do Alemão durante várias décadas. E despertar isso em idosos, por exemplo, pedir para eles ficar em casa foi um desafio, porque tu vai ficar em casa para quê? Porque eles estão acostumados a ficar na rua, não vai acontecer nada. Tudo que eles falam é mentira, nunca acontece. Então, foi um desafio para a gente vencer isso. A questão da desigualdade social é o maior desafio que o gabinete de crise enfrenta, porque cada dia chega demanda nova, saneamento básico, a questão de saúde, e aí isso envolve, por ser tudo desigual, por a gente não ter acesso a nada, se torna o nosso maior desafio. Você falou, né, sobre também o gabinete de crise, que ele é composto aí pelo Voz das Comunidades, né, o coletivo Papo Reto, Mulheres em Ação. Eu queria um pouco que você falasse sobre o que é o coletivo Mulheres em Ação, até para todo mundo, né, ter essa consciência e ter esse entendimento, porque tem muita gente que não sabe, né, que nem que existe o coletivo Mulheres em Ação. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre. Então, o Mulheres em Ação no alemão é formado por 10 mulheres, né? Nós somos 10 mulheres, cada uma é de uma localidade aqui do Complexo do Alemão. E, na realidade, a gente já atuava cada uma em sua localidade. E aí, via Zap, quando alguém precisava de um socorro, pedia a outra. Então, esse grupo se uniu e fez um grupo só. Na realidade, o nosso foco está em atender o coração do alemão, aonde não chega nenhuma instituição, onde o poder público nunca chega e onde instituição nenhuma chega, por vários motivos, porque as pessoas são de fora do Complexo Alemão. Nós, como moradoras, já dentro dessa realidade, criamos o Mulheres para atingir essa demanda de que ninguém atende. Então, o nosso foco é o coração do alemão, né? A gente atende demandas das crianças, a gente atende mulheres vítimas de violência doméstica dentro da favela, que é uma questão também muito complicada, mas nós atendemos. E aí acabam surgindo outras demandas que também aparecem para todos os coletivos e a gente acaba atendendo também. Mas o nosso foco são mulheres vítimas de violência doméstica e crianças. E como é que é feito esse atendimento, Camila? Principalmente com relação a mulheres vítimas aí da violência doméstica, porque a gente sabe que com a pandemia isso aumentou, né? A gente tinha um formato de reunião e as pessoas, como eu te disse, estão muito cansadas disso. E aí a gente mudou o nosso formato para encontros de autocuidado, chá de autocuidado. E aí a gente conseguiu, de 5, 6 mulheres que participavam de reuniões, trazer para 30, 40 mulheres nesses encontros. Esses encontros a gente convida advogadas, psicólogas, assistentes sociais, médicas. E aí, durante esses encontros, essas mulheres começaram a se soltar e a falar, olha, eu sofro isso, eu sofro... que tem muitas mulheres que sofrem violência psicológica e não achavam que não estavam sendo vítimas de violência.
E aí elas começaram a se soltar e hoje elas têm total liberdade para falar. E aí a gente entendeu que precisava dar assistência para essas mulheres. Então, o trabalho é feito principalmente pelo encontro de autocuidado, e aí dali surgem as demandas e essas mulheres são encaminhadas. Eu queria dizer que o Mulheres em Ação no Alemão, a gente não tem CNPJ e nós nunca tivemos pretensão de virar instituição, porque o nosso propósito é apenas ajudar e ponto. O Mulheres também não tem muita visibilidade, e aí eu entro em conflito comigo mesmo. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, o nosso propósito era só ajudar e ponto. A gente entende que a visibilidade é bom. Como que a gente consegue assistente social, psicóloga, tudo através de rede social? Essas mulheres são atendidas voluntariamente por essas pessoas. E nesse ponto, a visibilidade é boa. Mas eu não gostaria, o Mulheres entende que nós não gostaríamos de ser mais uma instituição tirando vantagem em cima do sofrimento dos outros. Então, por isso, a gente não tem uma grande divulgação. E essas demandas, como eu disse, são 10 mulheres e cada uma mora num pedacinho do complexo. Então, essas demandas vão surgindo dali, vão vindo, olha, hoje tem uma mãezinha, aconteceu isso e isso, vamos chamar ela para o encontro. Ela vem para o encontro e dali surgem as demandas. E uma outra parte de demanda do Mulheres são de famílias do aluguel social, porque eu estou à frente da luta por moradia, e no momento que o governo, o Estado do Rio de Janeiro passou por uma crise, essas famílias foram amparadas pelo Mulheres. Então, a gente tem uma parte também aí de mulheres que são chefes de família do aluguel social que a gente atende. Camila, a doutora Nayara Rocha, ela está falando assim, Camila, como uma mulher vítima de violência pode conseguir o apoio de vocês? Então, a gente tem uma página no Facebook, né? E a gente tem uma certa dificuldade com acesso às redes sociais, que a gente também não gosta muito dessa questão de rede social, né? Mas agora a gente vai facilitar. Então, normalmente entram em contato comigo. Algumas pessoas do CAPS já sabem da existência do Mulheres e encaminham também. Através das redes sociais, via Zap, ou pelas mulheres também da localidade. Agora a gente já conseguiu... Por essas 10 mulheres, né? Por essas 10 mulheres. Aí elas chegam até nós. Vou dar boa noite aqui. A Priscila tá falando assim, mulheres em ação, tá colocando mulheres em ação no alemão, tá colocando um coração. A Yara tá dando boa noite. A Priscila faz parte, é uma das 10 mulheres? Que bacana. A Gisele Duarte tá assistindo a gente, o Celino também, Tiago Adelino, boa noite para você. Tá ligadinho aí acompanhando Voz das Comunidades, direto de Copacabana. Um beijo para a Pizzaria Forneiro e um abraço aí pro senhor Newton e a patroa dele, a Flávia. Beijo para vocês, obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aí acompanhando. Monique Freitas também tá falando valeu, Camila Santos. Outra que faz parte, olha que bacana, gente. Márcia Santos tá dando boa noite. A Denise Batista tá falando boa noite, Camila. Boa noite, boa noite. Leiliane tá falando, não perco um jornal do Voz das Comunidades. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência de vocês. Elilde está dando boa noite para todos que estão assistindo. Net Silva também tá ligadinho. Márcia Soares está dando boa noite para toda a equipe. Melissa está assistindo a gente também. A Melissa está falando aqui, né? Quando a gente fala aí sobre a falta da assistência do Estado, a Melissa está trazendo, né? Está colocando a nave do conhecimento, o cinema da Nova Brasília, o teleférico, nada está funcionando, né? E isso muito antes da pandemia, né? A gente já via que esses serviços não estavam sendo feitos aqui no Alemão. São as megas, né? As megas obras que estão aí esquecidas e que tá a serviço do povo, mas não está. Rafaela, boa noite para você também. Márcia Alves também. Antônio Moura tá falando assim, Marco Aurélio está fazendo aniversário hoje. Um beijo para o Marco Aurélio, tudo de bom para você. Que Deus te abençoe e muita saúde. Nilce, boa noite para você também. E Edice, Isaías e a Terezinha também estão curtindo, ligadinho aí no Voz das Comunidades. Bom, Camila, queria também te perguntar o seguinte, né? Em meio da pandemia, teve-se as operações, né? E eu lembro de um post seu que você colocou no Twitter, que você falou assim, pedimos ajuda, tanto a ajuda do Estado, e ele se fez presente nesse momento. Como combater o vírus? Como matar a fome de quem mais precisa? Metendo bala. É mais fácil matar o favelado do que um vírus. O Complexo do Alemão está se acabando em tiros. O que você acha das operações
em plena pandemia aqui nas nossas comunidades em geral, né? Porque não foi só no Complexo do Alemão. Então, não é surpresa, não me surpreende. Não sei se eu posso dizer que eu cheguei a acreditar que não teria uma operação no meio da pandemia, porque esse governador não consegue nos surpreender, né? Nem o presidente, enfim. Não temos um governo onde a gente possa... Eu não consigo me surpreender mais com nada que eles façam. Mas a gente tem esperança, então a gente vai ali até o final. Mas eu também falei na matéria sobre isso, o quanto o Estado ele consegue violar os nossos direitos. Quando ele é omisso, né, ele permite que uma pessoa de favela fique sem água 45 dias, quando várias turmas em escola estão sem professores, quando falta médicos nas clínicas da família, nos hospitais. O Alemão, por exemplo, né, que tem lá o Getúlio Vargas, o Cândido del Castilho, falta médico, o hospital fica para fechar, vai fechar porque não tem, ele consegue violar o nosso direito sendo omisso, mas também se faz presente entrando dentro de uma casa, dando tiro e matando uma criança com 14 anos, ou fazendo o que fez aqui dentro do Complexo do Alemão e tem feito durante seguidos dias, que tem acontecido no Rio de Janeiro. Então, não me surpreende, não me surpreendo, mas tenho esperança que a gente, unido, possa fazer algo para mudar isso, né? Que essa mudança está nas nossas mãos. Então, não falo isso só por questão de eleição, mas porque eu realmente acredito que o povo organizado consegue mudar isso. Né? E acho que realmente, como você falou, e a Lúcia Cabral também tem uma fala muito parecida com a tua, quando ela diz, olha, a gente tem que descer o morro, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque não adianta a gente passar por isso calado, a gente tem que cobrar, porque como você falou, em meio à pandemia, a gente tem morador que está 25 dias sem água em casa, e aí? Sendo que o problema da água, a gente já vinha desde janeiro com a questão da água com o gosto ruim, com o cheiro ruim, e que nada foi feito. Então, assim, será que um morador de comunidade, um pai de família com 10 filhos, ele tem condições de comprar, né? Lá em janeiro teria condições de comprar água para manter, cozinhar os alimentos, enfim, beber água. Será que ele tem essa condição? E aí vem outra coisa também que muita gente está sofrendo agora, que é a questão do auxílio emergencial, né? Tem gente que ainda está em análise, e está em análise eterna. E assim, já está na segunda parcela e nada foi feito. Então, entrar dentro de uma comunidade atirando é fácil. E eles falam em segurança pública. E a gente viu também todo esse movimento, né? Que até a deputada Mônica Francisco, ela se reuniu com alguns líderes comunitários também para conversar com o governador do Rio de Janeiro, até para, enfim, né, pedir aí que não fosse feito operações, principalmente em época de pandemia e tudo mais. E aí, a resposta do governador, né, depois dessa reunião, é que não, vai se manter e cabia à polícia falar com o líder comunitário para poder ver se podia estar entrando ou não, o que estaria... né, para não ter essa questão de confronto quando estava entregando as cestas. Vocês passaram por uma situação dessa, né? Quando vocês estavam entregando cestas junto com o gabinete de crise e aí, enfim, estava tendo um tiroteio. Conta pra gente como é que foi, Camila. Então, a gente foi na localidade da Galinha, a gente já tinha feito uma parte da entrega, o caminhão voltou para abastecer, e o pessoal estava cadastrando no local, uma parte do grupo ficou cadastrando, eu fiquei esperando, e uma outra pessoa também esperando, e aí começaram os tiros, e foram vários tiros, e a gente fica muito preocupado. Os moradores queriam que a gente se abrigasse. Observação, tudo barraco de madeira, né? As pessoas ainda assim nos acolhendo para entrar nesses barracos, e aí a gente conseguiu reunir a equipe e tirar todo mundo do local, porque não estava seguro. Logo depois, enquanto a gente estava saindo, a gente soube que pela polícia, né, que eles teriam recebido uma informação de um caminhão roubado estar entregando cesta básica na localidade, e por isso começou o tiroteio, ou seja, a gente estava em campo, né, eles não questionam, não perguntam nada, não sabem, não viram o caminhão, porque o caminhão nem estava lá quando eles chegaram, e entraram atirando. Aí eu falo para vocês assim, eu queria ter isso depois que acabar a pandemia. Quanto foi investido pelo Estado em cesta básica e quanto foi investido em segurança pública?
no final da pandemia, que eles apresentassem esses números. Porque, por exemplo, no Complexo do Alemão, não há registro de cesta básicas entregue pelo governo do Estado. Não há registro de cesta básica entregue pela prefeitura, oficialmente. Né? Vem no sapatinho de quem é o coladinho político, de quem é amiguinho, mas oficialmente, e aí você tem o gabinete de crise que já entregou mais de 11 mil cestas básicas dentro do Complexo do Alemão. E aí a gente que está fazendo o papel do governo ainda vai ter que dar satisfação para o governo da onde a gente vai estar para eles não operarem. Isso não tem lógica. Tipo, a gente já vem fazendo o papel deles e ainda vai ter que dar satisfação. Assim, é muito trabalhoso. A gente está lutando contra a pandemia. Eu falo, a pandemia agravou as crises que a gente já tem diariamente, todas elas estão gritando, e ainda aumentou a questão de atrito com o poder público, né, que não faz o papel dele e ainda quer subestimar a gente a ser trabalhadores deles, porque quando eu tenho que prestar informação para o Estado, eu estou trabalhando para o Estado, eu estou trabalhando para quem? É verdade. E, enfim, né? A gente está acompanhando todo dia, Camila. Muitos moradores falam o seguinte: essa questão do cartão cesta básica, né? Muitos nem receberam, quando na verdade foi prometido pela prefeitura que todos os alunos da rede municipal, rede estadual, iriam receber o cartão cesta básica. E aí muita gente que assiste aqui o programa fala: olha, quem me ajudou foi o gabinete de crise. Gabinete de crise que me ajudou nesse momento, com uma cesta, um produto de higiene, porque o prefeito até agora não deu essas cestas que ele tanto prometeu, né? E também, a gente teve também um relato aí do Renato Santos, que é o presidente da Associação da Alvorada, do Itararé, falando que no início houve um cadastramento, né, de cestas, justamente esse cadastramento era para ter essas cestas da prefeitura, para ser entregue para os moradores. Passou-se 2 meses, nada, e aí depois a prefeitura falou que tinha um número de 50 cestas, quando na verdade o cadastramento tinha sido feito de 1.000 moradores, para receberem 1.000 cestas. Olha a diferença. E olha quanto realmente o gabinete de crise está fazendo, né? E sabe-se que não é um trabalho fácil, né? A gente sempre fala sobre o trabalho de vocês e reforça para o morador que não tem ajuda de Estado, não tem ajuda de prefeitura, que são todos voluntários, né? Que estão aí, muitos deixando sua casa, sua família, para poder estar prestando esse papel de solidariedade. Mais do que isso, né? Acho que é um papel muito humano, né, em torno aí das famílias do Complexo do Alemão, e a gente, infelizmente, vê esse desgoverno sem assistência nenhuma para a comunidade. Você acha, Camila, que o morador ele tem fome de quê? Olha, eu vou te falar que a gente tem visto a fome, pelo Mulheres, a gente vê a fome diariamente o ano todo. Mas a gente tem visto a fome na forma dela mais cruel, né? Mas eu ouso dizer que o morador, ele tem fome de conhecimento. A gente volta a repetir que muitas coisas estão do jeito que estão por falta de conhecimento. Porque o conhecimento, ele é libertador. Né? O presidente da República fica usando direto essa frase, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E, cara, eu acho que a única coisa que ele fala que presta, que é o morador tem que aprender a saber dos seus direitos para poder buscá-lo e a lutar por ele. Então, assim, eu acho que a maior fome hoje de todos os moradores, pelo menos do Complexo do Alemão, que eu posso classificar assim, é de conhecimento, é de informação. Eu tiro por mim, e aí eu posso dar um depoimento pessoal meu. Eu tenho 3 filhos na rede municipal, eu não recebi o cartão também. Mais de um mês que eu me cadastrei no link e também não fui chamada para pegar essa cesta básica. Eu não recebo Bolsa Família, eu tô com o meu auxílio emergencial em análise. Olha só. Com 3 filhos. Então, assim, é um caso muito real. Eu não posso nem chegar na casa de uma pessoa e ela falar assim, não recebi o auxílio emergencial. Camila, não posso nem duvidar quando o morador fala que ele está naquela situação, porque essa é a minha situação. Eu estou vivendo a mesma realidade que muitas pessoas. Inclusive, quando você fala do gabinete de crise, eu queria até explicar para as pessoas que a gente tem mais de 30 voluntários, e todos os voluntários são moradores do Complexo do Alemão. Os voluntários, o grupo é formado pelo Voz das Comunidades, pelo Coletivo Papo Reto e pelo Mulheres em Ação. Nós tentamos, num primeiro momento,
por conhecer a comunidade, priorizar onde já era crítico. Mas nesse momento a gente já entende que todo mundo está precisando. Então as pessoas precisam ter um pouco de paciência. Primeiro porque nós somos seres humanos. Somos 30. Agora a cesta básica tem 35 quilos. Né? Só a cesta básica. O kit higiene tem mais uns 10 lá. Então, assim, que as pessoas tenham paciência, que as pessoas compreendam que a gente não está recebendo nada da prefeitura, a gente não recebe nada do Estado, é tudo mobilizado através de rede social, e nós, voluntariamente, fazendo esse papel para ajudar toda a favela. Então, assim, tenham paciência. A gente também só pode responder pelo nosso caráter, pelo que a gente está fazendo, que é ser solução. As pessoas reclamam, meu amigo pegou 2 cestas. Se ele pegou 2 cestas, ele vai se acertar um dia com alguém ou com a própria consciência dele. Nós não podemos fazer nada. A gente está chegando para ser solução. E é isso que a gente vai fazer até o final. Você falou, né, sobre toda essa questão do gabinete de crise com relação aqui no Complexo do Alemão, né, a todo o trabalho que ele está fazendo. O que mais te incomoda, Camila, nessa luta? Porque nem todo mundo conhece a luta de vocês, né? Tem gente que realmente reclama e a gente entende. Ninguém está falando aqui que, não, o morador não está passando por tal situação difícil. A gente sabe que tem muita gente que está passando por aperto mesmo, justamente por todas essas questões que você falou, né? De auxílio emergencial não foi aprovado, não tem cartão cesta básica, está desempregado, né? Então, assim, mas o que te incomoda sobre tudo que falam, né, sobre essa questão da ação do gabinete de crise? Então, a gente colocou uma coisa na nossa cabeça que a gente não vai se responsabilizar pela fala de pegou 2 cestas, 3 cestas, 4 cestas. Isso não é um problema nosso, a gente está entregando uma. Se essa pessoa pegou em outras instituições, é dela com ela mesma. O que mais me incomoda são as pessoas acharem que nós temos obrigação. E aí, tipo, ainda não chegou na minha casa. Chove, a gente tem todo um cuidado quando esse material chega, tem que limpar, tem que esterilizar, tem que estar tudo limpinho, um cuidado com a gente, porque são pessoas que vêm de fora, a gente tem que seguir todas as recomendações para que isso chegue à casa dessas pessoas. E ainda tem uma questão, para cada localidade que a gente vai, tem uma estratégia diferente. Tem lugares que tem que ir de manhã, tem lugares que tem que ir à noite, tem lugares que tem que ir na parte da tarde, tem lugares que a gente não consegue subir e descer o tempo todo, e aí tem que ter um ponto específico e marcar todo mundo ali. Tem lugares que a gente tem que ir antes cadastrar para poder... Então, assim, tem toda uma logística. E as pessoas, o que me deixa mais chocada, assim, e mais chateada é as pessoas o tempo todo acharem que a gente tem obrigação. A gente recebe milhões de mensagens, e aí recebe algumas assim, vocês não estão me respondendo, porque a gente não tem tempo. Eu cheguei em casa e entrei aqui, e amanhã de manhã eu já sei que 8h30 da manhã eu tenho que estar na rua. Então, eu sou mãe, tenho 3 filhos, eu tenho que chegar em casa. E como eu, tenho outras mulheres no gabinete, na mesma função, com filhos, com família, e ainda que não tenha, eu volto a dizer, a gente é ser humano, a gente precisa descansar, até para não baixar a nossa imunidade, e aí a gente acabar ficando doente, e diminuir o número de voluntários e acabar atrasando ainda mais. Isso é muito importante, né? Vocês têm um papel necessário, fundamental, como gabinete de crise, mas vocês também são seres humanos. Então, a galera também tem que entender isso. Eu vou voltar aqui, porque a galera tá falando aqui com a gente, ó. Boa noite, a Juliana Rocha tá falando, boa noite. Acho que tem que ter consciência e a população pensar nos vizinhos também. Nunca peguei. Hoje fiz o cadastro. Na minha casa moram eu e mais 3 pessoas. E esse cadastro foi o primeiro que fiz. Acredito que ela esteja falando sobre a questão, da cesta básica. A Márcia está falando assim, Márcia Soares, Camila, parabéns, eu estou prestando bastante atenção. Só ouvi verdades até agora nas suas palavras. Você tem minha total admiração. Conheço os voluntários que trabalham com você. Olha só. A Leiliane está falando assim, eu recebi mais uma vez esse governo, ele não está tendo responsabilidade com as pessoas, eles falaram que ia dar cesta básica e até agora ele não mandou nada e nem dá nenhuma explicação. Estamos abandonados com esse governo e com essa pandemia fica difícil viver.
A Renata tá falando assim, a Renata Alfama, ela falando assim, eu preciso confessar que pensava que só o René Silva era incrível, mas agora descobri que essa menina é tão incrível porque tem um elenco maravilhoso. Que orgulho de poder estar conhecendo vocês melhores. Parabéns a todos do Voz da Comunidade e a todos que movimentam essa equipe. Obrigada, obrigada pelo carinho. A Juliana tá falando assim, olha, para você, Camila, parabéns pelo trabalho de vocês. A Kelly Santos está falando boa noite, parabéns pelo trabalho. Quem mais está aqui para a gente dar o boa noite? Leidiane, Camila, está falando assim: Camila nos representa, mulher guerreira. A Jane Isabel está falando, boa noite, eu também não recebi nem o cartão nem a cesta básica da escola. O Edilson está falando, o Rio de Janeiro está entregue nas mãos de amadores, uma verdadeira comédia. O prefeito e o governador. Eles não se entendem e isso reflete na população. Poucas pessoas estão respeitando o isolamento, pois veem nos seus próprios governantes a bagunça, corrupção e incompetência. Estamos vivendo um caos. Como a gente estava falando essa semana, né, Edilson? Governador falou até o dia 5, a questão do isolamento vai até o dia 5 agora, de junho. O prefeito falou, vamos reabrir de maneira gradual as atividades econômicas. Então, cada um tem uma opinião e a gente está no meio desse desgoverno. E graças a Deus, gente, que existem pessoas como a Camila também nas nossas comunidades, né? Como o Gabinete de Crise, com os voluntários que ela falou, né? O coletivo Mulheres em Ação, porque essa galera está fazendo um papel que o Estado deveria sempre fazer. Né? É um morador ajudando outro morador. Isso é muito bonito e a gente tem visto isso em todas as comunidades. A gente tem visto a galera da Maré, né, fazendo toda essa ação também de entrega de cestas, de entrega de quentinhas, de produto de higiene, na Rocinha também. Então, esse movimento de solidariedade está acontecendo nas nossas comunidades e partindo de moradores. Camila, eu queria te perguntar o seguinte, também em uma entrevista sua, você falou assim, ó, nós, mulheres negras, somos a força da favela. Carregamos em nós a força dos nossos ancestrais e com muita fé em Deus, movemos esse lugar. Quero só respeito e que nos permitam ocupar um lugar que também é nosso. Só isso. Eu quero saber de onde vem a sua força nessa tua luta que é tão necessária. Então, a minha força vem da minha maior fraqueza, que é a dificuldade de sobreviver dentro do Complexo do Alemão. Então, a minha força vem daí. Mas a minha força também vem de Deus, porque eu tenho muita fé em Deus. Volto a dizer, da força dos meus ancestrais, que me mantém aqui de pé. Com certeza, é pura resistência deles que nos trazem até aqui. Muita fé em Deus, sempre. E também gostaria, mais uma vez, aproveitar o espaço e falar sobre o respeito às mulheres. O Complexo do Alemão, a maior parte das casas são chefiadas por mulheres. São as mulheres que mantêm a maioria das favelas e se bobear do planeta Terra. São as mulheres, de fato. É a gente que movimenta isso tudo, é a gente que circula isso tudo, é a gente que faz essa roda girar. Então, eu exijo respeito. Semana retrasada, tive um problema também com relação a isso. Um homem não queria me ouvir só porque eu era mulher. Inclusive, ele procurava René e Raul, ele não queria falar comigo. E aí eu fui bem, me coloquei, me posicionei e falei, vai ter que falar comigo, porque aqui quem manda é mulher. Se não quiser falar, pode se retirar. E aí ele baixou a guarda dele, enfim, assim, pedia uma coisa que a gente pede para o Complexo do Alemão. A gente tem muitas voluntárias mulheres. Nós não somos inferiores a ninguém. Vocês já viram aí muita mulher subindo o morro com cesta básica de 35 quilos, fazendo o que muitos homens não falam. Não sou a feminista, não sou a militante contra o machismo, mas eu acho que o ser humano, a base de tudo é o respeito. Eu não respeito ninguém porque é homem, porque é mulher, porque é idoso, por nada. Eu respeito porque é ser humano e ponto. É isso que eu ensino para os meus filhos. Respeito. Então, peço aí a toda a comunidade que nos ajude, porque a gente precisa de respeito. Gente, é isso, né? Fora a questão da fala da Camila, que é tão necessária, né? Porque a gente tem que reconhecer realmente, né, a importância da mulher dentro da sociedade. Por muito tempo calaram a nossa voz, né? Não nos permitiram o direito ao emprego, não nos permitiram o direito à fala, né?
E é importante a gente ter esses movimentos, é importante a gente ter tua fala, Camila, porque quantas mulheres ainda podem ter que hoje estão sendo aí abafadas a voz, estão sendo caladas, né? Então, essa questão do respeito, e mais do que isso, a força que uma mulher tem de se movimentar na sociedade, é algo que nem tem como se medir, né? A gente sabe, e é importante realmente você trazer essa questão, essa tua fala sobre, né, a representatividade da mulher, e da mulher de uma comunidade dentro da comunidade. Porque isso, quantas mulheres guerreiras a gente tem, né? Quantas histórias incríveis a gente tem, né? A gente tem, graças a Deus, no Complexo do Alemão, Lana Souza, né? Você, Camila Moradil, Lúcia Cabral, Renata Trajano. Olha quantas mulheres estão movimentando a nossa comunidade, né? E estão fazendo tantos acontecimentos para tantos outros moradores. Não é só para a família, não, gente. A Camila, ela falou, tem 3 filhas. Mas eu tenho certeza que essa saída de casa para ajudar outras mulheres, né? Ela não faz sozinha, e ela faz isso para que também as filhas, né, se inspirem com isso. Acho que, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a Letícia nessas 2 matérias que foram colocadas na RJTV. Mas a Letícia tem 10 anos. 10 anos. E ela fala, quando perguntaram, né, questionaram para ela, o que é paz? No primeiro momento, né, Camila, ela falou, paz, eu acho que é tal coisa. E agora, com 10 anos, ela fala, olha, paz, eu entendo que ter paz é sobreviver dentro de uma comunidade. Sobreviver. Ela fala sobre isso, essa questão de sobrevivência, diante de tantas dificuldades, né? Ela encontra essa palavra que é também tão necessária, e eu acho que é símbolo de todas as mulheres, a questão de sobrevivência. Importante isso que você trouxe, Camila. Eu vou voltar aqui, porque eu tenho também uma outra pergunta para você, 2 últimas perguntas para você, para que a gente possa aí, enfim, dar sequência. Mas eu vou voltar aqui, olha só. A Sueli tá dando boa noite. A Amanda tá falando assim, Amanda Freitas. Arrasou, Camila, pôs ele no lugar dele e tem que respeitar todos, porque todos nós somos seres humanos. Maria Conceição aí, ó, tá colocando chuva de palminhas para sua fala, Camila. A Nilce tá falando, é isso aí, Camila, gostei muito da sinceridade de você. Nota 10. Aqui, a Leiliane tá falando, parabéns, Camila, para você e para toda a sua equipe. A Kelly Santos está falando também de você, Camila. Está falando, mulher guerreira, parabéns e que Deus te abençoe. Você faz um trabalho lindo, Camila. A galera aqui, ó, tá acompanhando. Aqui, a Amanda falou assim, ontem foi a menina de ouro. A Lelê, ela tá falando da Letícia. Ontem foi a menina de ouro. Lelê arrasou tanto, tá de parabéns, Camila e Letícia. A Nica Samuel tá falando, Camila, como sempre, lutando. Te admiro. A Ana Cristina tá falando, eu vi a reportagem ontem e até chorei. Cláudia Magalhães, gente, que daqui a pouquinho, ó, vai estar no Twitter, né, aí com o programa Covid-19, vai estar aguardando vocês lá no Twitter para te atualizar mais, morador. Ela tá falando aqui, maravilhoso esse papel, 2 grandes mulheres, muito obrigada aí. E olha, eu queria te perguntar, Camila, qual é o teu porto seguro? O meu porto seguro são meus filhos, assim, eu acredito que eu não vou ficar aqui para sempre, né? E eu quero deixar eles aí para continuar isso. E a gente faz isso com as crianças que são acompanhadas pelas mulheres, né? A gente acredita em novos caminhos e a gente precisa mostrar esses novos caminhos para essas crianças. É isso que a gente faz. E a gente mostra pessoas aqui de dentro da favela que trilharam esses caminhos que deu certo. A gente não busca pessoas de fora, a gente mostra daqui de dentro. Que daqui de dentro dá certo, vamos lá, que é daqui que vai sair. Então, meu porto seguro são meus filhos, sempre. Talvez eu não consiga mudar a realidade deles, mas eu sei que eu estou preparando eles para mudar a realidade de muita gente. Então, tudo eles, tudo. Quando eu volto para casa, que eu cheguei em casa hoje, a Letícia falou que está estudando racismo e colorismo, por exemplo. Eu sei que ela está no caminho certo. Quando ela fala, quanto mais escuro o tom de pele, maior o sofrimento. É isso. Se todas as nossas... Eu falo que a gente já está contaminado, né? Nós já estamos contaminados. Eu sou adulta, algumas coisas eu não tenho mais como mudar. Eu vou ter que ficar lutando para me desconstruir. Mas se todas as crianças, se a gente conseguir fazer um trabalho com essas crianças, daqui a 10, 15 anos, a gente tem uma galera aí mais potente do que a galera que está agora, e aí sim, transformando e
e a favela ocupando de verdade outros espaços e tendo voz. E qual o recado, a mensagem que você deixa, né, para todos os moradores aqui do Complexo do Alemão, para todos os moradores de comunidade do Rio de Janeiro? A mensagem que eu deixo aqui é: vocês têm direito, todos nós temos direitos. A gente precisa entender e conhecer nossos direitos e a gente deve brigar por eles, porque são direitos, são nossos direitos. Então, briguem pelo direito de vocês. E outra coisa que eu gostaria muito de dizer: sejam solidários uns com os outros. Não precisa você ir ajudar a pessoa que mora lá em Santa Cruz, se o seu vizinho está sem água e você está com água, se hoje você tem uma refeição que você pode dividir com o seu vizinho. Então, seja solidário um com os outros, porque às vezes a pessoa que recebe o que você fez, está achando que você está fazendo bem para ela e você está fazendo bem para você mesmo. Então, é essa mensagem que eu deixo, de ser solidário um com os outros. Não é nem para você colher, é porque você está fazendo bem mesmo, de fato, para você. Pensamento coletivo, né, Camila? É o tal do pensamento coletivo que vem junto com o respeito também pelo outro. Quero te agradecer, né, por tudo. Você é sempre necessária, e te dizer que gente, quando a gente, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu falei assim: Camila, em um dado momento a gente se encontrou, eu falei: Camila, me dá uma entrevista aqui e tal. Ela falou: hoje não. Hoje não. E hoje eu estou aqui com ela e é muito bom sempre te ouvir, porque realmente você, né, inspira a gente, nós como mulheres, né, negras, que a gente sabe as nossas dores, a gente sabe da nossa luta, e você nos inspira muito. Então, te agradeço a tua disponibilidade de ter vindo aqui, falado um pouquinho sobre, né, Mulheres em Ação, falado um pouquinho sobre o trabalho do Gabinete de Crise, que está sendo tão necessário, né, tão essencial nessa época de pandemia, tá? Te agradeço mesmo. Manda um beijo para Letícia, por favor. Aqui, ó, coração para ela sempre, tá? Ela, você já falou. Eu acho que você, com toda a fala da Letícia com 10 anos, gente, e estão falando ainda aqui sobre ela, ó, deixa eu só ler aqui para as pessoas que estão falando, ó. A Amanda Freitas falou assim: minha patroa chorou assistindo a reportagem da Letícia ontem. Eu contei tudo sobre o lindo trabalho das minhas primas, né? E a Márcia tá falando assim: bom esse papo, muito bom esse papo, né? Falando sobre a realidade. Então, eu acho que a Letícia também, ela olha para você como na última fala, falando de você, da tua questão, da tua luta, que é algo surreal, Camila. Então, parabéns, que Deus te abençoe. E muito obrigada. Acho que a gente tem que agradecer muito por ter você na nossa comunidade, imagina, tá bom? Imagina. Lana, deixa eu só falar uma coisa. Sobre o gabinete, a gente está aí nas redes sociais, até para a própria comunidade poder acompanhar o trabalho, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter, @Gabinete Alemão. Lá, todas as informações, prestação de conta está ocorrendo pelas redes. E também agradecer a todos os voluntários do Gabinete de Crise, porque tem sido um trabalho, assim, muito cansativo, mas as pessoas estão lá com muito amor, com muito carinho. Então, muito obrigada a todos os voluntários do Gabinete de Crise do Alemão, e muito obrigada, juro que não vou correr mais, tá bom? Muito obrigada aí pela oportunidade. Juro que não vou correr mais, por favor, hein? Morador, amanhã, 8h30 da manhã, eu tô de volta pra gente bater o nosso papo diário, tá bom? Vou estar te esperando. Fiquem com Deus, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Amanhã a gente tá de volta. Beijo grande.